Olá pessoal, eu sou a professora Susan Wolters, bem-vindos à nossa sexta aula do curso de Álgebra 2. Hoje a gente vai começar a falar aqui sobre subgrupos normais e grupos quocientes. Vamos lá? Bom, seja G um grupo e seja H um subgrupo de G. A gente quer ver se a operação de G induz de maneira natural uma operação sobre o conjunto das classes laterais à esquerda de H em G. Isso é, se essa operação aqui, ó, quando eu pegar duas classes, uma classe XH e uma classe YH, e levar em XYH, ou seja, nessa nova classe, se isso daqui está bem definido. Bem definido em que sentido? No sentido de não depender da escolha dos representantes X e Y. Lembram, né? Porque quando a gente faz isso daqui, o XHI é uma classe, né? Aqui que a gente está pegando uma classe lateral à esquerda. E aí dentro daquela classe a gente tem representantes distintos dessa classe. Então, se independe desse representante que a gente pegue, essa operação aí está bem definida. Ok? É isso que a gente vai fazer aqui. Lembrando, né, que eu estou sempre usando como base aqui dos meus slides os livros, tanto do Arnaldo como do professor Adilson Gonçalves. Eu já passei isso para vocês também. Vocês têm acesso a esses livros. Então, isso que eu estou usando aqui, toda essa parte teórica, é lá desses livros. Vamos continuar. Então, dados XY pertencentes a G e H e K em H, arbitrários. Então, X e XH, eles são representantes dessa mesma classezinha aí, XHzão. E o Y e o YK também são representantes da mesma classe, Yzinho, Hzão aí. Assim, né, ou seja, dessa forma, a operação induzida sobre as classes laterais à esquerda, ela é bem definida, C e só C, quando eu fizer XYH, der a mesma coisa, né, se eu pegar o representante XH e YK aí. Ou seja, né, C e só C, então aqui nesse momento estamos só fazendo equivalências para ver coisas que são equivalentes para poder a gente provar aí que essa operação aí está bem definida, tá? Então, mas isso daqui, então, é equivalente ao quê? A y na menos 1, x na menos 1, xhh, igual a y na menos 1, x na menos 1, todo mundo lá, o nosso casinho H. O que foi feito daqui para cá, né? Simplesmente a gente operou à esquerda por esse elemento y na menos 1, x na menos 1. Ou seja, né, o que vai acontecer aqui? Observem, ó, aqui o x na menos 1 com o x vai dar o neutro, depois o y na menos 1 com o y também irá dar o neutro. E aqui no lado direito, x na menos 1 com o x vai dar o neutro. Portanto, vai resultar h igual a y na menos 1, h, y, o nosso k aqui, né? Nosso kzinho ainda tem aqui, que esse ainda existe. Esse daqui, né? Para todo y pertencente aí ao meu H. Só que olha só, professora, mas por que a gente, aqui ele não colocou o K e a senhora falou que tem o K? Mas observem, por quê? Porque o nosso YK era exatamente o mesmo Y, tá? Lembra aqui, ó, eles são representantes da mesma classe. Então, por isso que aqui eu coloquei ele e agora irei retirá-lo. Tudo bem? É porque eles eram representantes da mesma classe. Então, a gente chega em Y igual a Y menos 1, HYH. E, portanto, C e só C, olha só, lembra quando a gente fazia a classe lateral? Quando que a gente tinha uma classe lateral dando o H todo, desde que esse elemento pertencesse ao subgrupo? Lembra que a gente fez todas as continhas lá, para os nossos exemplos mais simples, por exemplo, um Z4 da vida, né? A gente fazia lá o 0 barra, 1 barra, 2 barra, 3 barra. Quando que a gente fazia, né, um elemento desses mais H, mais, porque lá a operação era de adição, né? E dava o H todo, desde que esse elemento do grupo que a gente pegasse fosse já um elemento de H. Então, aqui, se a gente está dizendo, né, que H, né, essa classe do H dá igual a essa classe, C e somente C, este elementinho que a gente está, né, tomando aí na frente, se ele, nosso y na menos 1, HY, para todo YG, para todo H em K, for um elemento de H. Ou seja, já que é para todo elemento de G, aqui simplesmente foi pego o G como sendo y na menos 1, tá? Só foi feita uma substituiçãozinha aqui de variável. Ou seja, C e só C,
o GH, G na menos 1 está em H para todo G em G e para todo H em H. Ou seja, aí a gente chegou em algumas equivalências. Então, antes da gente falar dessa proposição, observe o seguinte, dizer que a classe aqui está bem definida, né? Ou seja, que isso daqui fosse bem definido, se somente se isso aqui acontecesse, se somente se isso aqui acontecesse, e, portanto, se só se o GH, G na menos 1, estiver dentro do H para todo G em G e para todo H em H. Então, vamos dar sequência aqui. Essa primeira proposição dessa nossa aula. Se H é um subgrupo de um determinado grupo G, as afirmações seguintes são equivalentes. Primeira, a operação induzida sobre as classes laterais à esquerda de H em G é bem definida. Segundo, GH na menos 1 está contida em H para todo G em G. Na verdade, item 3, GH na menos 1 é exatamente o H para todo G em G. E, por último, GH igual a HG para todo G em G. Vamos provar, né, que realmente essas 4 afirmações aí, elas são equivalentes. E por que isso é tão importante a gente observar, a gente visualizar que de fato isso tudo é equivalente? Porque na sequência a gente vai definir o subgrupo normal e a gente vai dizer que ele será normal se ele satisfizer alguma desses 4 itens aí que são, na verdade, equivalentes. Então, vamos lá, olha só. 6 somente C2 foi o que a gente acabou de fazer. É exatamente essa construção que a gente fez aqui, ó. A classe está bem definida, 6 somente C, chegamos nisso daqui. GH, G na menos 1, pertence a H. Ou seja, já que é para todo H, né, aqui, se a gente colocar o conjuntinho todo H, na verdade, vai dar um conjunto contido no outro, certo? Isso aqui é um elemento pertencente a H. Quando eu coloco todos os elementos de H, ou seja, substituo isso aqui por um Hzão, aí isso aqui virou um conjunto contido dentro de H. Bom, então isso foi o que a gente acabou de fazer. 3C somente C4, aqui está dizendo esse óbvio, né? Óbvio, quantos óbvios, né? Vamos ver por quê. Que a gente às vezes lê um livro e começa um monte de óbvio, é claro que você fala, ai, não é tão claro assim. Vejam como esse aqui é claro de fato. Ó, do 3 para o 4, o que está sendo feito aqui? Simplesmente operando por G à direita aqui, ó. Aqui vai sumir, né? Porque vai dar o neutro, vai ficar GH igual a HG. E para voltar, né, a gente teria que fazer exatamente o mesmo raciocínio, né? Aí multiplicaria pelo G na menos 1 para sumir e voltar exatamente para o GH, G na menos 1 igual a HG. Então, acho que aí é tranquilo, né? Que a gente fez, de fato, o 3 e o 4 é óbvio, de fato. O 1 e o 2 a gente já tinha feito lá. Agora, vamos ver. Deixa eu apagar minha bagunça aqui. Do 3 para o 2 é óbvio? Vamos ver. Daqui para cá é óbvio. É óbvio, né? Porque isso aqui é uma igualdade de conjunto. Da igualdade de conjunto, o que a gente tira? Que um está contido no outro e o outro está contido no um, né? Ou seja, um está contido no outro. Então, se vale a igualdade, é claro que este está contido naquele, ok? Então, do 3 para o 2, se os conjuntos são iguais, é óbvio que um está contido no outro. Beleza. Agora, o que a gente vai ter que provar é do 2 para o 3. É a única coisa que não está óbvio de fato aí. Porque a gente vai ter que ter uma inclusão de um conjunto no outro e com apenas uma inclusão a gente chegar na igualdade. Então, vamos ver aqui. Então, suponham, né, a gente está supondo no 2 que isso daqui seja verdade, que vale essa inclusão para todo G em G. Já que a gente quer provar a igualdade, só falta provar essa outra inclusão, correto? Bom, então, queremos provar essa inclusão também para todo G em G. Então, vamos provar que essa inclusão aqui é satisfeita. Então, vamos pegar um H em H, um Hzinho em H, um Gzinho em G. O que a gente tem? Quem que é H? Então, eu estou pegando um cara aqui e quero provar que ele está aqui. Concorda que a gente pode escrever o H dessa forma aqui? O que a gente fez? Multiplicamos a esquerda pelo... Isso aqui, o H, ele é isso. Só que o neutro, ele pode ser escrito como G na menos 1. E a gente usa aqui a associatividade para poder distribuir dessa forma que foi dado aqui. Bom, concordam que o que está aqui dentro, G na menos 1, Hzinho G, é um elemento deste conjunto aqui?
porque aqui a gente está fazendo o Hzinho variar, é um elemento desse conjunto, certo? Porém, isso daqui está contido exatamente nessa classe, por quê? Porque, por hipótese, G na menos 1, HG, ele vai estar contido lá no nosso H, que é o que a gente tem como hipótese. E, portanto, usando isso, a gente chega que o Hzinho está contido neste conjuntinho, para todo H que a gente pegasse. Ou seja, concluímos que o H está contido aqui. Pegamos um Hzinho aqui e conseguimos mostrar que ele está aqui. Bom, então, se um está contido nesse, um no outro, o outro no 1, vale a igualdade, portanto, 2 implica em 3. E, de fato, essa proposição aí, todos esses itens aí são equivalentes e, de fato, bem fácil da gente visualizar essas equivalências. Para que a gente fez isso? Para chegarmos nessa definição de que um subgrupo H é um subgrupo normal de G e a gente usa agora essa notação, lembra, para subgrupo a gente só botava assim. Quando ele for normal, a gente vai fechar aqui a notação. Se ele satisfaz as afirmações equivalentes da proposição anterior. Nesse caso, as classes laterais à esquerda de H são iguais às classes laterais à direita de H. E vamos chamar simplesmente de classes laterais de H. Então, é isso. Quando a gente fez toda a dedução, a gente fez lá a construção fazendo classe lateral à esquerda ou à direita, se a gente fez uma, a gente falou, de forma análoga a gente faz a outra. Mas no caso de ser um subgrupo normal, essas classes são iguais. Então, a gente não vai mais precisar falar se é a direita ou se é a esquerda. É simplesmente classe lateral aí de H. Beleza? Vamos falar aqui de alguns exemplos. Então, primeiro, os subgrupos triviais, que é o neutro e o próprio grupo, são sempre normais em G. Ok? Aliás, quando um subgrupo tiver os únicos normais como sendo os triviais, a gente vai chamar esse grupo aí de grupo simples. Eu nem sei se a gente vai falar aqui mais na frente, mas já estou adiantando. Tá? Se os únicos subgrupos normais forem os triviais, esse grupo é chamado de grupo simples. Bom, algumas outras observações. Se o nosso grupo for abeliano, quando o grupo é abeliano, todo mundo comuta com todo mundo. Então, se eu estou fazendo GH, HG, isso vai dar o mesmo resultado. E, portanto, quando a gente estiver falando de um grupo abeliano, todo subgrupo vai ser subgrupo normal. Ok, então quando que não vai ser? Vamos ter que pegar, para a gente conseguir ter um subgrupo que não seja normal no grupo, a gente tem que olhar para um grupo que não seja abeliano. Então, tem vários exemplos que eu poderia fazer com vocês aqui, até mais simples e mais rápidos. Mas vamos falar do nosso S3, que foi um grupo que a gente trabalhou bastante, vocês conhecem já todos os elementos. Então, vamos olhar lá para o nosso S3 e ver se ele tem subgrupo normal, se ele não tem subgrupo normal. Vamos trabalhar com isso? Vamos lá, então. Então, não deixem de anotar aí, tá? Que o primeiro exemplo de subgrupo normal seria o E e o G, tá? Eles são subgrupos normais de G. São os primeiros exemplos. É normal em G e só o Ezinho é normal em G também. E que se eles são os únicos subgrupos, né, de um grupo aí G, então a gente fala que G é simples, tá? Se esses são os únicos subgrupos normais. Não deixem de anotar, ok? Já comentei com vocês também, bota aí como um segundo exemplo, tá? Que se G é um grupo abeliano, todo subgrupo é normal em G. Observação, tá? Se G é abeliano, todo subgrupo é normal. A recíproca nem sempre é verdadeira. Se todos os subgrupos forem normais, o grupo não necessariamente vai ser abeliano, tá? Então, mais um detalhezinho para vocês anotarem aí. Se é abeliano, todo subgrupo é normal. Se todo subgrupo é normal, podemos afirmar que o grupo é abeliano? Nem sempre, ok? Anotem isso. Então, sim, vamos lá para o que eu queria fazer com vocês aqui. Vamos falar do nosso S3. Lembra? O S3 são todas as bijeções. São todas as bijeções do 1, 2, 3 no 1, 2, 3. Lembra, ele possui exatamente 6 elementos. Vou até colocar os elementos dele aqui. A gente chamou, acho que de F0, neutro, né? Não tem problema, tá? Se a gente usou uma outra nomenclatura, como eu falo, a gente não pode ser apegado aí
as variáveis. Vou só montar aqui, a gente vai montar juntos de novo esse conjuntinho, tá? O S3, lembra a ordem do S3, é 3 fatorial, que é 6, então a gente tem que encontrar 6 elementos aí. F3, F4 e até o F5, já que a nossa identidade aqui, que é o nosso neutro, eu chamei de F0. Então, lembra, a gente está fazendo as bijeções, de novo, né? Aqui a gente olha para o domínio, embaixo a gente olha para as respectivas imagens. Então, a gente... Vou fazendo aqui de forma aleatória, tá? As possíveis imagens, sendo que isso aqui tem que ser uma bijeção. Então, 2, 1, 3, estou só rodando aqui. 1, 3, 2, aqui eu fixei o 1, vou fixar o 2. Isso aqui não botei, né? Aqui, deixa eu ver ali, 2, 3, 1, 2, 1, 3. E o F5, deixa eu ver quem que tá faltando aqui. Aqui eu fixei o 3, o 1, o 2. Aí aqui, 2, 3, 3, 1, 2, tá faltando. Isso, né? Isso, tá. Então, olha só. Então, lembra como é que a gente fazia isso, né? São os domínios e as imagens, não vou repetir aqui para não ficar muito extenso. Então, a gente temos aí o nosso S3, então não tem nenhum problema se vocês montarem os 6 elementos e chamarem de outras coisas que não seja F1, F2 na mesma ordem aqui. Só prestem atenção para adaptarem aos elementos que a gente vai usar aqui. Então, a gente pode pensar, né, em subgrupos aí do S3 e vamos ver se tem algum que é normal ou não, porque a gente já viu que o S3 não era um grupo abeliano, né? Que se ele fosse abeliano, qualquer subgrupo que a gente pegasse ia ser normal, então não ia fazer muito sentido. Então, o meu objetivo aqui é a gente pegar subgrupo, né? Podemos até ver que ele vai ter algum abeliano, mas tentar achar algum que não seja... Abeliano não, né? Normal, desculpa. A gente vai ter subgrupo que vai ser normal, mas achar algum que não seja, ok? Então, vamos lá. Então, vamos pensar aqui num H, vou pegar sempre, né? Tem que ser o nosso elemento neutro, e vou pegar alguém que seja o seu próprio inverso. Por exemplo, vamos ver, ó, lembra? O F1 é seu próprio inverso? Só isso daqui para vocês acreditarem. Quem que é F1 composta com F1? Lembram lá? A gente faz esse cara operado com ele mesmo. Lembra? Sempre da direita para a esquerda, que nem é na composição de funções, aqui a gente simplesmente está usando essa nomenclatura para facilitar a vida. Então, 1 no 2, 2 no 1, 2 no 1, 1 no 2, 3 no 3. Então, de fato, como deu o neutro, esse cara aqui é o seu próprio inverso. Então, vamos olhar para esse nosso subgrupo aqui. Será que esse subgrupo aí é normal em S3? Então, para ele ser normal em S3, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer GH, né? Operado aqui, a operação, claro, vai ser de composição. Vai ter que dar igual a HG para todo G no grupo, em S3. Então, isso aqui tem que acontecer para ele ser normal. Se a gente pegar pelo menos um elemento em S3 que isso daqui dê distinto, já não vai ser normal. Então, vou começar as continhas aqui, porque olha só, uma vez que a gente tem que fazer para todo G em S3, concordo que a gente tem que operar. Claro que com o neutro vai dar o grupo todo, não tem nenhum problema. Mas a gente vai ter que fazer F1 com F1, F1 com F2, F2, F1 com F3, F1 com F4, F1 com F5, tanto pela direita quanto pela esquerda, certo? É isso que a gente vai ter que fazer aí. Bom, esse aqui eu acho que vai dar, tá? Tô aqui pensando junto com vocês, que eu não fiz não antes, tá? Que eu já fiz várias vezes na vida, mas aqui para essa aula eu não fiz. Vou fazer uma continha aqui, vamos fazer algumas juntinhos, mas esse aqui eu acho que vai dar, acho que esse aqui vai ser normal sim, por causa da ordem. Então, vamos verificar, só para vocês entenderem o que a gente teria que fazer. Então, GH teria que ser igual a HG para todo G no nosso S3, que é em G. Então, o que a gente tem que pegar? Todo mundo de S3. Então, F0H é igual a HF0, F1H é igual a HF1, F2H é igual a HF2, F3H é igual a HF3. Então, é claro que esse daqui vai dar, porque o F0 é justamente o elemento neutro.
Então, vou fazer com vocês esse daqui e esses daqui, todos os outros, que legal que eu sou, vocês vão fazer como exercício, porque senão também eu vou ficar aqui 1 hora só fazendo continha com vocês. Então, vamos ver o seguinte, quem que é F1? Eu nem ia botar a composição ali, mas podemos colocar, já que eu não botei antes, vou deixar assim. Claro que aqui, relembrando, é a composição. Quem que é F1H? O H, lembrando, vou botar aqui de novo, ó, o nosso H, pessoal, ele é F0, F1. Então, F1H é eu fazer F1, F0, F1, F1. Quem que é o HF1? É eu fazer HF0, desculpa. Primeiros elementos de H. F0, F1, F1, F1. Ora, professora, mas aqui vai dar igual, não precisamos nem fazer as continhas, porque olha, aqui é o elemento neutro, é claro que isso aqui vai dar igual. E aqui é o próprio cara, então é claro que isso aqui vai dar igual. Realmente, né? Esse daqui, vocês vão acreditar que isso aqui vai dar igual. Então, eu vou fazer um próximo. Quem seria F2H? Falei para vocês que ia deixar esses, então, como aquele é muito óbvio, vocês não brigarem comigo, que eu faço os fáceis aqui, deixo os difíceis para você. Então, vamos lá. Quem que é F2H? Então, eu vou fazer, ó, F2 composto com os elementos de H, que é o F0 e o F1, certo? E aí, agora, pro HF2, é F0, F2 e F1, F2. Aqui, pessoal, começou a ficar interessante, né? Porque olha só. É claro que F0 com F2, ou F2 com F0, vai dar o mesmo resultado, porque F0 é o neutro e isso aqui vai dar o F2. Então, isso aqui a gente não precisa nem se preocupar. Agora, já que esse grupo não é abeliano, pode ser que F2 composto com F1 dê diferente de F1 composta com F2. Então, é esse o trabalho que a gente tem que fazer. Mas, mesmo ele não sendo abeliano, pode ser que essas coisas deem iguais, ok? Por isso que a gente tem que fazer todas as continhas. Então, vamos fazer aqui, ó. Quem que é F2 com F1? Vou colocar aqui, o que a gente chamou de F2? Posso fazer aqui? Vou fazer nessa página, vou botar só o resultado lá, tá? Ó, o F2 tá aqui. Então, o F2 é 1, 2, 3. Isso aqui vocês já podem fazer automaticamente aí também, tá? Eu sempre coloco, porque sempre tem alguém que fica na dúvida de como é que a gente faz essa operação. Então, olha lá, sempre da direita para a esquerda. 1 no 2, 2 no 3, 2 no 1, 1 no 1, 3 no 3, 3 no 2. Então, deu 3, 1, 2. 3, 1, 2 é o que a gente chamou de F5. Então, F2 com F1, ó, deu F5. Vamos ver quanto é que vai dar F1 com F2? Ops, aqui. Ó, F1 com F2 vai dar minha F1 com a minha F2. Um no 1, 1 no 2, 2 no 3, 3 no 3, 3 no 2, 2 no 1, é isso? Bom, se já deu diferente, já é uma maravilha. Mas vamos ver só confirmando aqui. O F1, 2, 1, 3, o F2, 1, 3, 2. 1, 1, 1 no 2, aí já deu diferente. 2 no 3, 3 no 3, 3 no 2, 2 no 1. Olha só, F1 com F2, deu 2, 3, 1, o F4. Por que eu falei maravilha? Maravilha porque a gente já vê um exemplo de que não vai ser normal, tá? Será? Faço isso de propósito, tá, pessoal? Isso aqui deu F4. Então, olha só. F2H é igual a HF2? Né? Por quê? Porque F2H deu F0 e F5. HF2 deu F0 e F4. Então, para ele ser abeliano, o que tinha que acontecer? GH igual a HG para todo G em S3.
no caso, quando a gente pegou o Gzinho como sendo o F2, acabamos de ver que deu diferente, ok? Mas eu quero que vocês façam as contas para todo mundo aqui, ok? Eu quero que vocês façam do F3H, do HF3, para vocês pegarem esse jeitinho aqui de operar com esses nossos elementos aí do S3, com essa nossa notação matricial, beleza? Então, para C normal, GH é igual a HG para todo G em G. Falhou um, não vai ser subgrupo normal, beleza? Vamos continuar aqui. Ok? Então, deixa eu ver o que eu separei aqui na sequência para a gente. Ah, tá. Mais um exercício importantíssimo. Se a gente tiver o índice de um subgrupo num grupo igual a 2, então sempre, independente de quem seja esse grupo, esse subgrupo, a gente vai poder garantir que o subgrupo é normal em G. Então, por que isso é importante? Porque imagina que lá na prova eu dou para vocês, seja G um grupo de ordem 12 e H um subgrupo de ordem 6. Aí eu pergunto, H é normal em G? Você fala, professor, nem me deu a cara do G, nem a cara do H, eu não sei como é que são os elementos, como é que eu vou fazer as classes laterais da direita e esquerda para ver se elas são iguais. Ora, se eu falei para vocês que o grupo tem ordem 12 e o subgrupo tem ordem 6, qual que é o índice de H em G pelo teorema de Lagrange? O índice não é a ordem de G sobre a ordem de H? Então, 12 por 6, que vai dar 2. Então, mesmo sem vocês conhecerem a cara do grupo e a cara do subgrupo, vocês já poderiam me garantir que, na resposta, poder me dizer que esse grupo sim ia ser normal em G. Por quê? Por conta desse exercício que a gente vai resolver aqui agora. Demonstrar, na verdade, uma proposição, um exercício. Às vezes eu cobro na lista, cobro na prova, com demonstração, com um exercício. Então, tem que entender de onde que saiu isso daqui. Vamos lá? Então, olha só. Exercício. Se o índice de H em G é igual a 2, então H vai ser normal em G. Para mostrar isso, vamos mostrar que XH é igual a HX para todo X em G, não é isso que é ser normal? Classe lateral à esquerda e à direita igual. Beleza. Então, olha só. Se o X já está em H, a gente já sabe que a classe lateral do X, tanto à direita quanto pela esquerda, vai ter que dar o próprio H. Então, não tem o que fazer, né? É óbvio que se a gente pega um elemento que já está no nosso subgrupo, de fato, essas classes laterais aí são iguais. Então, vamos observar o que acontece quando o elemento não está em H. Bom, quando esse nosso elementinho aí não pertence a H, o que acontece? A classe lateral, tanto à direita quanto à esquerda, vai dar diferente do meu Hzão inteiro. Ora bolas, mas eu só tenho duas classes laterais por hipótese, porque por hipótese está dizendo para a gente que o índice era igual a 2. Bom, se o índice é 2, existem apenas duas classes laterais distintas. Bom, mas eu já tenho a do H. Então, eu poderia ter a do H o XH e mais ao HX? Não, porque por hipótese o índice tem que ser 2. Então, já tem o Hzão naquele conjunto. No nosso conjunto lá das classes, já tem a classe do H. Só tem espaço para mais uma. Ora, se só tem espaço para mais uma, então, necessariamente, o XH tem que ser igual ao HX. Então, como o índice é igual a 2, existem exatamente duas classes laterais, que são XH e H. É óbvio, né, que ia ter que ser igual à direita também. Agora, uma relação de equivalência no espaço decompõe o espaço, a gente já viu isso na união disjunta de suas classes de equivalência. Ou seja, né, o GH, que é aquilo que a gente fez já, né, o GH, ele teria que ser o H, né, e o XH. Mas, da mesma forma, ele teria que dar o H com HX. Só que, como isso daqui, a ordem desse conjunto é justamente o índice de H em G, que por hipótese é 2, então, necessariamente, esse conjunto só vai poder ter duas classes e, portanto, o HX é igual ao XH para todo X que a gente pegar em G e, portanto, sim, a gente chega na nossa tese de que o H tem que ser normal em G. Beleza? Então, é isso. Se o índice for 2,
podemos garantir que H é um subgrupo normal de G. E aí, gente, a gente começa a poder fazer várias perguntinhas sem conhecer o conjunto. Se o grupo é simples, se não é simples. Porque aí eu posso perguntar para vocês, seja G um grupo de ordem 100, tá? Se H possui um subgrupo de ordem 50, G é um grupo simples? Aí você pensa, G tem ordem 100, H tem ordem 50. Então, o índice de H em G é 2. Bom, então, se ele possui esse subgrupo de ordem 50, que tem índice 2, então esse subgrupo é um subgrupo normal não trivial. Então, o G de ordem 100, que possui um subgrupo de ordem 50, se, né, a gente está só supondo, né, se ele tiver um subgrupo de ordem 50, então esse G não é simples. Por quê? Porque ele possui um subgrupo normal não trivial, que é esse de ordem 50, beleza? Então, com todos esses resultados, por que é importante, além, claro, da gente saber demonstrar, para a gente poder acreditar nos resultados que estão sendo ditos, é a gente saber como usar isso. Porque muitas perguntas podem ser feitas para vocês, né, na hora de uma avaliação, em função aí dessas ordens, agora desses tanto, né, de definição, resultados que a gente está vendo, ok? Então, sai sempre da caixinha e tenta pensar nas perguntas que podem ser feitas, né, e não só demonstrar, mas saber usar esses resultados aí, beleza? Vamos continuar aqui um pouquinho. Pouquinho mais. Já tinha começado a dica lá, ó, por isso que eu falei, nem sabia se ele ia estar aqui na frente ou não. Olha um exercício aí para vocês passarem um tempo de uma forma tão legal, procurando todos os subgrupos normais do S3. Então, fica aí como exercício para vocês, ok? E ó, que eu tinha dito que eu não sabia se ia citar aqui mais na frente ou não, já me adiantei, mas não faz mal, a gente reforça. Um grupo G é simples se os únicos subgrupos normais de G são E e o próprio G. Assim, os únicos grupos simples abelianos são os cíclicos de ordem prima. Olha que legal, né? Grupos simples que sejam abelianos também, cíclicos de ordem prima. Por quê? O que a gente já viu? Quando um grupo tem ordem prima, os únicos subgrupos dele vão ser os triviais, certo? Por quê? Porque se ele tem ordem prima, pelo teorema de Lagrange, o subgrupo tem que dividir a ordem dele. Então, só vão poder ser os subgrupos triviais. Então, os grupos simples abelianos, né, são os cíclicos de ordem prima. Legal. Mais uma coisa aí para vocês observarem. Deixa eu ver. Bom, agora que a gente já falou o que é um grupo normal, a gente pode falar lá do tal do grupo quociente. Porque quando a gente falou do conjunto G sobre H, eu vinha já falando, repeti várias vezes para vocês. Isso é só um conjunto, é só um conjunto. Quando que isso será um grupo? Será um grupo, o grupo quociente, quando H for normal em G, que é isso que a gente vai ver aqui agora. Então, olha só, vamos definir, né, a noção de grupo quociente. Então, vamos começar a construção aí teórica dessa parte da matéria de grupo quociente. Então, seja G um grupo e N um subgrupo normal de G. Então, a gente já viu, né, que x, y pertencente a G, x congruo a y módulo N, que é esse subgrupo, C e somente C, x, y na menos 1 pertence a N. A gente já viu que isso define uma relação de equivalência em G, e que o G sobre N são os G barras com G em G, é o conjunto quociente de G por essa relação de equivalência. Aqui a gente está só relembrando, tá, pessoal, o que a gente viu quando a gente falou de conjunto quociente. Só relembrando as notações. Onde o nosso G barra a gente chamou de NG, que é o NGzinho com N em N, é a classe de equivalência módulo N, tendo aí o G como representante. Então, sendo N normal em G, a gente vai agora introduzir de modo natural uma operação nesse conjunto das classes, de modo que o G sobre N seja um grupo com essa operação. E este grupo receberá o nome de grupo quociente de G por N. Vamos lá, então. Para começar, seja G um grupo e N normal em G. Então, para todo XY em G, quando eu quiser fazer essa operação aqui, ó, pego a classe de equivalência de X e quero operar com a classe de equivalência de Y, é equivalente
a gente operar primeiro x por y e depois passar a nossa barrinha aqui, que é a nossa notação lá de classe de equivalência. Então, vamos ver que, de fato, se a gente fizer isso, isso define uma operação no conjunto das classes e que G sobre N vai ser um grupo com esta operação. Então, vamos lá para a demonstração. Para demonstrarmos, então, que isso aí define uma operação, a gente tem que mostrar primeiro que ela está bem definida, ou seja, que essa definição não depende da escolha dos representantes da classe. Então, vamos lá. Então, vamos chamar x barra como sendo a barra e y barra como sendo b barra, ou seja, né, x e a representantes de uma mesma classe, y e b representantes de uma mesma classe também. Vamos provar que a gente operar x com y é equivalente a operar o a com o b, aí barra, ou seja, que isso daqui é verdade. Então, para isso, né, vamos ver aqui, é suficiente a gente provar que, né, para provar que essas classes são iguais, lembra que isso aqui é tudo uma questão de notação, ó. Olha lá na frente, quem que era o barra? Era isso, tá? Quem que a gente chamava do barrinha? Então, aqui, quando a gente fala de x, y barra, na verdade, a gente está falando de n, x e y. Quando a gente fala de AB barra, a gente está falando de n, AB, certo? Isso daqui é o que a gente chama de x, y barra, isso daqui é o que a gente chama de AB barra. Bom, ou ainda, né, o que que isso aqui? A gente já viu isso aqui também, né? Isso daqui ser igual é a mesma coisa que a gente falar que isso, esses dois elementos operados pertencem a N, né? Bom, vamos lá então. O que que é XY operado com AB? Isso daqui é a mesma coisa que XY, lembra, a gente já viu que o inverso do AB é B na menos 1, A na menos 1. E x barra igual a barra, y barra igual a barra, nos diz que o xa na menos 1 está em N e o yb na menos 1 também está em N, que é isso que a gente tinha lá como sendo coisas equivalentes, né? Porque o que que é o x barra, né? O x barra igual a barra, o que que isso significa, né? O que que é o x barra? Xzinho Nzão, né? Igual a Azinho Nzão. O b barra, desculpa, y barra aqui, né? Igual a b barra, que o yzinho Nzão igual ao bzinho Nzão. Aqui a gente já sabe que N é normal, então tanto faz se eu tô pegando classe lateral à direita ou à esquerda. Bom, ou seja, xn igual a N, se a gente operar aqui, né, pelos elementos à direita, à esquerda, enfim, A na menos 1, B na menos 1, para dar o próprio N, eu vou ter que o xa na menos 1 está em N e que daqui o yb na menos 1 está um N. Aqui a gente está usando fortemente, pessoal, aquela ideia, né, que a gente já viu, já visualizamos em alguns exemplos. Quando que uma classe lateral dá, aqui a gente está chamando de N, né, mas lá dava o H inteiro, né? Quando que o AH dava o H? Quando o Azinho era um elemento do H. Então, aqui, quando que uma classe lateral vai dar o N todo? Quando esse elemento pertencer ao N, é isso que a gente está usando aqui. Então, né, quando que isso daqui vai dar o N todo? Quando o xa na menos 1 pertence a N e o yb na menos 1 pertence aí ao N também. Então, vamos lá. Então, vamos chamar o xa na menos 1 de N1zinho e yb na menos 1 de Nzinho, índice 2 aqui. Então, o que que vai dar xy operado com AB na menos 1? Então, isso daqui vai ser x, vamos ver aqui, né? Só fazer uma passagenzinha aqui antes, né? Isso daqui é xy, B na menos 1, A na menos 1. Só que YB na menos 1 é o que a gente está chamando aí de N2. Agora, olha só, o x a gente chamou, observa aqui, concordam que o x é N1A? Porque olha só, o xa na menos 1 aqui, daqui, tá? Se a gente isolar o x, o que que significa isolar o x? Significa multiplicar aqui a direita por A. Então, o x isolando vai ficar isso. Então, nessa passagem, simplesmente, deixa eu trocar aqui de cor, no lugar do x, estamos substituindo por N1A. Ficamos com N1A, N2, A na menos 1. Agora, vamos ver isso daqui, a gente só está fazendo associatividade, então, tranquilo, né? Agora, olha só, N1 é um elemento do N, certo?
Agora, esse cara aqui, A, N2A na menos 1, ele é um elemento de Nzão A na menos 1 lá naquela notação. Só que, como N é normal em G, tá aqui inclusive, ó. Como N é normal em G, isso daqui é igual. Então, aqui, ó, o N é um subgrupo normal de G, então a gente pode usar essa nossa igualdade aí, certo? E, portanto, de fato, a gente começou por isso daqui. E a gente provou que tanto esse cara quanto esse estão em N, ou seja, esse elemento aqui está em N, mas esse elemento nada mais é do que este. Portanto, isso daqui está em N. Ora, o que a gente tinha falado? Que provar que esse cara aqui estava em N, onde é que tá? É o suficiente, né? A gente provar isso, provar isso, é onde a gente chegou, é isso, né? Que, de fato, a nossa definição não depende da escolha dos representantes. Então, primeiro a gente mostrou que ela está bem definida. Agora a gente vai provar que com essa operação, de fato, o G sobre H vai ser um grupo. Que nosso H aqui é N, né? Porque a gente, para subgrupo normal, a gente, em vez de chamar de H, a gente chama de Nzão aí. Então, vamos lá. Então, concordam que se o Ezinho é o elemento neutro de G, então o Ezinho barra nada mais é do que o NE, que é o N? Ou seja, N é o elemento neutro do G sobre N. Porque olha só, quando eu faço o E barra X, que a gente já definiu como botando a barra em todo mundo aqui, embaixo da barra dá isso, que por sua vez é X vezes E embaixo da barra, que a gente pode abrir dessa forma. Ou seja, né, para todo X barra lá no meu conjunto quociente, o E barra, que na verdade é o meu Nzão, né, é o elemento neutro para esse conjunto. Vamos ver se vale a associatividade. X barra, né, que multiplica Y barra Z barra. Ó, aqui na primeiro parênteses, como essa operação está bem definida, a gente acabou de definir ela assim, eu posso botar a barra em todo mundo. E nessa próxima passagem, eu tenho esse primeiro cara e esse segundo, posso botar a barra nos três aqui. Embaixo da barra aqui nessa igualdade, vamos usar a associatividade, que são os elementos do grupo, a gente pode usar a associatividade embaixo da barra. Bom, posso separar esse barrão em dois elementos. Agora, dentro aqui dessa primeira barra, posso separar nessas duas barrinhas e, portanto, só usando aqui a associatividade do grupo G embaixo do barrão lá, e essa operação, que a cada dois elementos a gente pode colocar, né, um barrinho, o segundo barrinho embaixo de uma mesma barra, a gente mostra que vale associatividade para quaisquer três elementos nesse nosso conjunto aí G sobre N. Então, já provamos que tem elemento neutro, já provamos que vale associatividade. Agora a gente precisa provar o inverso, para então a gente poder concluir que de fato G sobre N será um grupo, quando N for normal. Então vamos lá. Se X barra pertence a G sobre N, então quem seria X na menos 1 barra vezes X? Né? Concordam que isso daqui a gente pode olhar lá embaixo da barrinha, né? Esse cara aqui, se a gente olhar embaixo da barra, ó, vou até fazer aqui separadinho, o X na menos 1 barra vezes o X barra, ele é igual a X na menos 1 X, certo? Isso daqui é o meu, embaixo da barrinha, o meu é barra, que pode ser escrito como X na menos 1 embaixo da barra. E aí, de novo, essa única barra a gente pode separar dessa forma. Então, de fato, o X na menos 1 barra vai ser o inverso do X barra, e assim a gente provou as três propriedades de grupo, podendo dessa forma concluir que o G barra igual a G sobre N é um grupo com a operação definida desta forma aqui, certo? E claro que usamos fortemente o fato de N ser normal em G. Olha aqui, tá até aqui, ó. Olha aqui o momento que a gente usou aí, pelo menos aí, a gente usou que o N tinha que ser normal em G para a gente poder deixar essa operação bem definida, ok? Então, até que enfim, né, provamos que quando N for normal, o G sobre H, que no caso aqui é G sobre N, será sim um grupo chamado grupo quociente, beleza? Bom, para a gente concluir aqui a nossa aula, deixa eu até ver se eu botei uma ou duas proposições, mas essa daqui eu quero fazer com vocês, pelo menos duas proposições para a gente concluir a nossa aulinha. Então, essa daqui, que se G é um grupo e N é um subgrupo normal de G, então G ser abeliano,
o grupo quociente também será abeliano. Outro item, se G é cíclico, então esse quociente será cíclico. Vamos lá, então. Olha só, vamos ver como é fácil, de fato, provar isso. Seja x barra y barra em g barra. Lembra, eu quero provar que esse quociente é abeliano, ou seja, qual que é o nosso objetivo? Que eu pegue dois elementos nesse conjunto e eles comutem. Isso é ser abeliano. Então, vamos lá, peguei dois elementos em g barra. Quem que é x barra e y barra? A gente já viu que a gente pode botar tudo embaixo de um barrão só, né? De uma única barra. Só que olha aqui nessa igualdade, esses dois elementos estão embaixo da barra, ou seja, são elementos de G, que por hipótese é abeliano. Então, embaixo da barra eu posso trocar xy por yx. E depois, novamente, a gente usa a operação, que essa barrona pode ser separada em duas barrinhas. E, portanto, x barra y barra é y barra x barra. E, de fato, se o G for abeliano, que usamos aqui nesta passagem, embaixo da barra, a hipótese de G ser abeliano, o grupo quociente também será abeliano. Fácil, né? O outro item. Supondo, então, que G seja cíclico, queremos provar que o quociente é cíclico. O que é ser cíclico? Existe um elemento que gera o grupo todo. Então, vamos lá. Então, por hipótese, G é cíclico, ou seja, ele possui um gerador. Existe um Gzinho em G, tal que todos os elementos são escritos como uma potência aqui desse X. Lembrando que para nossa demonstração, sempre para facilitar, a gente usa a notação multiplicativa, mas isso vale para qualquer operação. Então, aqui estamos considerando as potências de X com M inteiro. Então, concordam que para todo Y barra que a gente pegue, que ele é escrito da forma NY, né? Pertencente aqui ao meu G barra. Então, para todo Y barra, a gente tem que, antes da gente botar a barra, né? Só o nosso Yzinho, ele pertence a G. Só que o G é cíclico gerado pelo X. Ou seja, o meu Yzinho, ele é uma potência do X para algum M inteiro. Logo, o meu Y barra, olha só embaixo da barra aqui, o meu Y, ele é o X na M, certo? Bom, só que X na M, ele é o X barra elevado a M. Porque, né, o X na M a gente pode olhar como X, M vezes, a gente pode abrir essa barrinha aí quantas vezes a gente quiser, no caso aqui M vezes, e a gente vai ficar com X barra elevado a M, que pertence ao X barra, né? Ou seja, é o conjunto, né, de todas as potências inteiras aí do meu X na R. E, portanto, o G barra, ele é um X barra, gerado pelo X barra, como a gente queria demonstrar. Então, de novo, a gente usou só fortemente o fato do G ser cíclico gerado pelo X. Se o G é cíclico gerado pelo X, quando a gente pega o quociente, o gerador do quociente vai ser exatamente esse Xzinho barra. Então, informação importante, se um grupo é abeliano, o grupo quociente também será. Se o grupo é cíclico, o grupo quociente também será cíclico. Beleza? E aí, só para a gente encerrar essa nossa aula, como eu comentei até para vocês aqui, para a gente usar a notação, para a demonstração mais fácil, a notação multiplicativa. Então, só para a gente ver como é que fica, relembrar aqui a cara aí desses nossos grupos aí, no caso, se a gente estiver usando a notação de adição. Vamos ver aqui? Então, olha só. Se G é um grupo aditivo e o N for normal em G, então a gente também vai denotar aditivamente o grupo quociente. Então, ao invés da nossa operação estar assim, ó, como eu coloquei aqui com a multiplicação, vai ser assim. O x barra mais o y barra, a gente bota a soma dos dois elementos embaixo do barrão, onde o x barra agora, em vez de ser nx, vai ser n mais x, com os nzinhos aqui, percorrendo lá o nzão, né? E o y barra vai ser um nzão mais y, certo? Com n mais y aí, e o n pertencente ao nosso nzão, e o nosso xy sendo os elementos do nosso grupo. Beleza, pessoal? Então, eu acho que eu vou encerrar por aqui essa nossa aula de hoje. Já tem bastante coisa, né? A gente falou sobre o grupo normal, falamos do grupo quociente, acabamos aqui com essa proposição que traz a informação bem importante, relacionando um grupo com um grupo quociente, né? Propriedades que a gente traz do grupo para o quociente. Se é abeliano, o quociente é abeliano. Se é cíclico, o quociente é cíclico. Então é isso, vamos ficar por aqui nessa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado.
ótimos estudos e até a próxima aula.